Os ETFs que tiveram as melhores rentabilidades no primeiro semestre, aqueles que também decepcionaram. E se é o momento para aproveitar essas quedas e investir em bons ETFs. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Os ETFs são fundos que negociam suas cotas em bolsa de valores. Esses ETFs estão ficando cada vez mais populares porque normalmente tem uma taxa de administração muito baixa. E tem uma vantagem. Com apenas uma cota, você tem a vantagem de diversificar a tua carteira, porque um ETF ele é uma cesta de ativos. Comprando um ETF, automaticamente você está investindo em várias empresas, porque ele representa um índice, todo um setor. E se acontece, por exemplo, de 3, 4, 5 empresas apresentarem uma queda, uma desvalorização, isso vai gerar um impacto menor nos seus investimentos. Entre os ETFs que tiveram melhor desempenho no primeiro semestre, ficaram aqueles que justamente acompanham o principal índice da bolsa, que é o Ibovespa, chamado Ibov. Também aqueles ligados a empresas boas pagadoras de dividendos, às empresas do setor financeiro e também ligadas às empresas produtoras e importadoras de commodities. Por outro lado, aqueles que decepcionaram foram os ligados ao mercado de finanças descentralizadas, ao mercado de criptomoedas e também aqueles ligados às empresas de tecnologia e inovação do mercado americano. Eu vou citar o nome de todos eles, falar a rentabilidade e você vai poder avaliar cada um se enquadra no seu perfil. Mas antes, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, aperta o botão ali vermelho. Se você está aqui pela primeira vez, toda semana eu trago vídeo com dicas legais, eu vou ficar muito feliz de te ver por aqui mais vezes. Combinado? Então bora lá. Esse levantamento ele foi feito pela plataforma Gorilla, que é um site que permite a organização dos nossos investimentos. Não é nenhum jabá, eu apenas indico, inclusive utilizo ele aqui para organizar a carteira do canal, que é uma carteira inclusive feita somente de ETFs. E recomendo aí para quem deseja organizar melhor os seus investimentos, tanto renda fixa, renda variável, é bastante legal. Antes de a gente conferir quais os nomes e a rentabilidade dos setores dos melhores e dos piores ETFs, é importante dar uma passada geral no cenário do primeiro semestre para entender até por que determinados ETFs tiveram um bom desempenho e outros nem tanto. O Brasil, mesmo com toda a insegurança fiscal, insegurança política, até mesmo por ser um ano de eleição, ele ainda é visto por muitos investidores como um país que tem uma boa relação risco e retorno. Ele é considerado, na verdade, o melhor entre os emergentes. Devido à alta dos juros, que está subindo cada vez mais para controlar a inflação, o Brasil apresenta uma rentabilidade interessante, muito na renda fixa, mas também não dá para desprezar a renda variável, que pode estar apresentando aí uma das melhores janelas de oportunidade dos últimos anos. Muitos analistas consideram que a bolsa brasileira está muito barata. E um indicador que é um sinal de que a bolsa brasileira está muito barata é a relação preço-lucro, chamado PL. O PL ele é a divisão do preço de uma determinada ação pelo lucro que é gerado por aquela própria ação. Então assim, se você tem uma cota de uma empresa que custa R$100 e ela gera um lucro por ação de R$10, dividindo 100 por 10 vai ter um valor de 10. O que seria esse número 10 que no mercado, quando se fala de PL, seria 10 vezes o lucro? Você tem que ter, considerando as mesmas condições, 10 anos de lucro para pagar aquele investimento feito. Então, um PL de 10 vezes o lucro, no caso 10 vezes 10, 100 que paga o investimento daquela cota. O PL histórico da Bolsa Brasileira nos últimos 15 anos, ele ficou na faixa de 11 vezes. Atualmente, o PL da Bolsa ele está no patamar de 5 vezes e meia. Então, o tempo de conseguir o retorno do seu investimento, ele caiu pela metade. E isso é um bom sinal. É lógico que o PL ele é muito importante, mas ele não pode ser avaliado isoladamente. De modo geral, se o PL está baixo, indica ali uma desproporção entre o preço da ação e o lucro que ela gera. Mas isso pode ter uma dupla interpretação. Pode ser que o mercado não está valorizando de fato aquela empresa, aquela ação, porque tem algum fator ali que mesmo ela tendo um certo lucro, pode ter um aumento de risco, como normalmente acontece com algumas empresas
que são ligadas ao governo, porque tem uma intervenção política, ou de fato pode ser que aquela empresa, aquela ação não está sendo muito bem observada. E aí sim existe um potencial risco de ganhos, porque é uma empresa que, como fala no mercado, está descontada. Mas frisando, não avalie uma empresa somente pelo PL. Se você tem vontade de investir numa empresa, de selecionar uma empresa, é importante aprender alguns conceitos fundamentalistas. Inclusive, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, para eu trazer mais informações aqui. Mas o intuito do canal é facilitar, né? Como o próprio nome já diz, o investidor ele precisa ter uma forma simples de investir. Então, se você não quer se debruçar sobre esses conceitos, mas quer investir em renda variável, investir em ações, não tem nada melhor que os ETFs e é por isso que eu estou sempre falando desse assunto aqui no canal. Então vamos falar agora, de fato, os nomes dos melhores e dos piores ETFs do primeiro semestre. Eu quero só te lembrar que o ETF ele pode ter 2, 3, 4 nomes diferentes, mas seguir o mesmo índice. Como por exemplo o BOVA11, que tem a gestão da empresa BlackRock, como o BOVV11, que tem a gestão do Itaú. Os dois, eles representam o índice Bovespa. Apenas tem diferença pelas gestoras e às vezes também isso pode ter uma diferença na taxa de administração, mas não varia muito entre uma gestora e outra. Então bora lá, chega de enrolação, os melhores do primeiro semestre, com a média de 7,1% de rentabilidade, ficaram justamente os ETFs que replicam o índice Bovespa. Ele que é composto, o índice Bovespa, por 89 empresas, cada uma com peso diferente. Então tem vários, nesse exemplo aí, tanto o BOVA11 quanto o BOVV11, entre outros de outras gestoras, que todos eles replicam o índice Bovespa. Com 7,3% de rentabilidade ficou o PIB11, que é um ETF que replica apenas entre aspas, as 50 empresas mais negociadas na bolsa. Então ele já expurga aquelas que têm uma menor relevância dentro do Ibovespa. Com 7,6% de rentabilidade, o CMDB11, que é um ETF de desempenho médio das ações produtoras e exportadoras de commodities, que é outro segmento que se beneficiou bastante na inflação, principalmente o petróleo, né, mas também as commodities agrícolas. Depois da invasão da Rússia na Ucrânia, a Rússia sofreu um boicote do Ocidente e isso fez subir o preço de algumas commodities, porque se tem mais demanda, né, do que oferta, gera um aumento de preços, que é justamente a chamada inflação por demanda. E isso fez com que aumentasse bastante o preço do petróleo, beneficiando esses ETFs. Quase chegando no topo, os ETFs DIVO11 e BSD11, com 14,8% o DIVO e 12,5% o BBSD, que são empresas focadas em empresas pagadoras de dividendos. Eles são muito procurados por investidores em épocas de crise, porque são empresas que têm uma maior previsibilidade. Normalmente a carteira desses ETFs são formadas por empresas do setor de energia, banco, mineração, seguradora e telecomunicação. E o grande campeão entre os ETFs que vocês estão vendo aí é o FIND11, com 16,38% de rentabilidade. Esse ETF ele busca replicar o desempenho das empresas mais representativas do setor de intermediadores financeiros, que na verdade não são somente bancos, tem seguradoras e até mesmo a própria B3 tem uma boa participação dentro desses ETFs. E os piores, aqueles que decepcionaram, vamos colocar aí na tela para você saber e nós já vamos comentar aqui se vale a pena de repente aproveitar essa queda para investir pensando aí numa retomada no médio e longo prazo. Então bora lá, confira aí. Então, entre os que mais se desvalorizaram ficaram aqueles de finanças descentralizadas, como o QDFI11, que investe aí no mercado de finanças descentralizadas, com praticamente 66% de perda. O DeFi 11 com 47%. Também os ETFs que investem em NFT, como o NFTS 11, com praticamente 65% de perda. O QETH11, o ETHE11, que reflete índices que acompanham o Ethereum, com uma perda aí de praticamente 57%. O SHOT11 e o WEB
3, 11, que são aí ETFs que espelham índices compostos por empresas listadas na Bolsa Americana de inovação. O BTEC 11 também foi outro que teve uma grande desvalorização, que é voltado a empresas de biotecnologia. O nosso querido Hash 11, que investe muito em criptomoedas, basicamente Bitcoin e Ethereum, e o seu par, o BIT11, que é focado em índice que acompanha o Bitcoin, os dois com mais de 40% de desvalorização. E aí, o que vocês acharam dessa relação? Gostaram desses ETFs? Vocês já investem em algum ETF? Deixe os comentários aí se você tem a intenção de comprar algum ETF, se ficou interessado. Não sabemos se o mercado vai continuar nesse mesmo ritmo no segundo semestre. A certeza é que olhando no médio e longo prazo tem muita oportunidade. Eu continuo fazendo os aportes. Logo eu vou trazer um outro vídeo aqui mostrando a carteira de ETF do canal. Sem querer dar um spoiler, mas já falando aí de oportunidades em Hash 11, Small 11. Então, espero que você tenha gostado. Clica no botão vermelho e se inscreva aqui no canal se você gostou. Te vejo no próximo. Um grande abraço. Valeu!